Bom, hoje o podcast Feiras e Negócios tem a honra de apresentar um evento que vai e já movimentou a cidade como um todo, BSigma das Américas. E melhor do que eu ficar falando aqui, a gente convidou o Alessandro Valente, que é o CEO do BSigma das Américas, cofundador do BSigma, e que eu acho que é uma presença importantíssima para elucidar este caminho que vem sendo discutido pela cidade, pelo Brasil, pelo mundo, do iGame e das apostas esportivas. Muito bem-vindo, vamos começar a falar dessa história bonita aí. Muito obrigado, a honra na verdade é minha de estar num programa tão emblemático, né, com mais de 35 anos aí no ar. Nunca imaginei poderia um dia chegar a conversar a respeito de um evento e ainda mais contigo. Então, para mim é uma honra muito mais do que você imagina. O que eu tenho hoje são algumas pegadinhas, né? O governo traz aí a legislação, logo depois sai a regulamentação. Então a gente vive com um setor em constante mudança. E essas são as pegadinhas, mas são pegadinhas que acabam fomentando a indústria, né? Como a gente falou um pouco agora em off, né? Então nós temos aí uma série de desafios e que a gente vem, enfim, como indústria, né, superando e se adaptando, mas muito importante porque dá o respaldo jurídico que não tinha essa indústria até pouco tempo atrás, né? Eu acho que a regulamentação foi emblemática, foi muito importante, porém existe dentro desse contexto uma história que ainda falta, né? Isso era importantíssimo que acontecesse, mas nós estamos falando de serviços que fazem parte desse universo de apostas esportivas, do iGame. Como é que faz essa regulamentação desse povo que vem no bojo disso aí? Isso é meio complicado ainda. Claro, tem desde o começo do ano, ou para algumas empresas do final do ano para cá, tem uma crescente procura por trazer aqui para o Brasil parte de operações que ontem ou antes rodavam lá fora, vem agora para o Brasil, porque a gente tem a segurança jurídica necessária, nós temos aqui no Brasil profissional qualificado para todo tipo de setor, matemáticos, né? Coisas que as pessoas às vezes não param para pensar, mas matemático, físico, engenheiro, aí a galera toda do IT, ou seja, os programadores, desenvolvedores, né? Designers e tudo mais, né? E nós temos aqui no Brasil essa força de trabalho que às vezes até é embora, né, do país e que acaba ajudando agora para que essas empresas, quando venham para cá, contratem essas pessoas e, ao contratar essas pessoas, capacitem para se adaptarem à indústria, né? Então é um desafio também trazer empresa. A gente que é empresário sabe como é que é no Brasil, as coisas não são tão fáceis. Mas eles têm vindo para cá, eles têm cada vez mais olhado, né, esses empresários para o Brasil como a única alternativa. Já não é mais tão viável, até por questão tributária e etc., e proximidade, né, da cultura. Eles têm vindo para o Brasil e trazido para cá um braço operacional muito importante. Um braço não só operacional, mas também comercial, estratégico. Então, essas contratações hoje, essa vinda dessas empresas só acontece porque nós conseguimos até que, enfim, regulamentar o setor. Dar segurança jurídica para eles, né? Exato. Agora, precisa regulamentar também esse povo, né? Mas já tem um movimento, já tem um movimento que eu diria acanhado, né, a princípio. Mas, por exemplo, os jogos hoje que são fornecidos para esses sites de aposta, eles são certificados, certo? Existem 5 ou 6 certificadoras homologadas pelo governo e essas certificadoras, elas vão verificar se
o jogo é justo, né? Se o jogo, enfim, tem o que eles chamam de RNG, que é o gerador de números randômicos, de acordo com o padrão, se o retorno para o jogador, enfim, a usabilidade, se está em português, se está em portunhol, Spanglish, tem cada coisa que você pega aí. Então, isso tem sido, aos poucos, regulamentado. Né? Mas ainda falta, tá? Falta bastante coisa, mas o governo tem trabalhado, a Secretaria SIGAP, através dos esforços aí de toda a equipe, mas sob liderança do secretário Regis Dudena, tem feito um trabalho muito importante de trazer isso para a realidade nossa, claro, mas numa legalidade, numa questão de regulamentação e tudo mais. Então, tá indo. E há que se lembrar que isso é um bom negócio para o governo em termos de arrecadação, né? Nós estamos falando de alguns números aí cabalísticos no segmento de arrecadação, né? São bilhões, né? É uma indústria nova, né? E é difícil você criar um novo negócio que está entrando. Pois é. É uma indústria nova de um universo velho, porque o jogo sempre existiu no país. Desde a loteria até o jogo clandestino, sempre houve aqui um tipo de jogo ou outro. Mas agora, com a regulamentação, isso acaba realmente gerando um cenário onde tributos, contratação formal. Então, imagina um cenário que a gente ainda vai alcançar. Esse é um dos temas do evento desse ano, onde o cassino resort, ou até os cassinos urbanos, o cassino de rua, o cassino menor, né, que não depende exatamente de um resort com quartos, etc. Mas isso, em breve, pode ser uma realidade no país. E aí muito mais empregos serão gerados. Isso será fácil de perceber, porque hoje o cidadão comum ele não tem essa percepção, porque ele não vê, ele só vê o site, né, mas não vê quantas pessoas estão por trás desse site. Quantos profissionais, atendimento ao cliente até a diretoria. Então você tem engenheiros, como eu estava falando, matemáticos, etc., tudo envolvido ali no processo. E isso, uma vez que a gente consiga transparecer ou passar, né, dessa barreira e que transpor. Eu estava tentando lembrar. Transpor a barreira da ilegalidade do cassino físico para o cassino poder operar aqui no Brasil, você vai ter a percepção da geração de emprego, do imposto, etc. e tal. Porque é toda uma cadeia, né? Você imagina que um resort, desde garfo, a indústria tem que ficar de olho nisso. A indústria fique de olho, porque vocês vão faturar muito. Porque desde o garfo, carpete, cadeira, máquinas, iluminação, construção civil, isso tudo acaba mudando a percepção. O que não acontece tão facilmente com o setor digital. Né? Como eu falava, você não vê quem está por trás. Mas num cassino resort físico, você vai ver isso. Isso aí já está mais do que provado que é um excepcional negócio, haja vista os cassinos que existem ao redor do mundo. Agora, me fala um pouquinho sobre, antes da regulamentação, isso era um negócio complicado, né? Eu acho que assim, antes de 2018, o cenário era cinzento, né, como a gente chama na indústria, porque não é que não podia. Não havia uma lei que proibisse o jogo online, né? Uma vez que a jurisdição brasileira atua dentro do território brasileiro e não tem como atuar no território alheio. Então não havia um cenário legal. 2018 é legalizado, né? Eu estou falando em termos bem simples, porque também não sou especialista e nem quero ser. Mas é legalizado, depois isso aí ficam 5 anos parado, 4 mais 1, e a regulamentação vem. Com a regulamentação, vem aí regra importante para todo negócio. Você não pode explorar o petróleo sem uma regra clara de como perfurar, o que perfurar, quanto extrair, por que extrair, entendeu? Hoje a gente tem regra
Isso é muito importante para a indústria. Então, antes a gente tinha um cenário de Velho Oeste. Aí, de 2018 até 2025, praticamente, né, 24 para 25 foi onde a secretaria criou logo isso de uma vez e saiu, né? Nortes. Exato. Então, até 2018 era Velho Oeste, 2018 até 25 era um negócio, um limbo. Não era nem ilegal e também não estava regulamentado, cada um fazendo o que queria, como queria. Era uma questão de entendimento meu ou seu e acabou. E esse é o momento que entram os oportunistas e o que eu diria a parte escura do negócio. Não, isso aí sempre vai existir. Não tem como, né? Não, isso sempre vai existir. Como em qualquer outra indústria, você tem aí, na indústria do álcool, a falsificação de bebidas, do cigarro, o contrabando, até falsificação também. Em toda a indústria dos brinquedos, em todas as indústrias, infelizmente, tem a pirataria. Isso é um negócio também de política de Estado. Você precisa combater a criminalidade. Isso é crime. Pirataria é crime em qualquer segmento. Não importa se é no jogo, na televisão, no que for. Então, a pirataria sempre vai existir, independente do que a lei agora permite ou não. É que antes era mais fácil. Não tinha nem como caçar ninguém, porque não tinha uma lei definindo as coisas. Hoje já tem... Existe um movimento bem grande, se não me engano, no mês passado foram mais de 11 mil websites bloqueados, métodos de pagamento, e alguns bancos eu sei que já foram notificados pelo Bacen, e eu acho que é o caminho, porque correr atrás de site legal é enxugar gelo. O sujeito hoje monta 10, 15, 100 websites por mês se ele quiser. Mas seguir o dinheiro, ou follow the money, é o caminho. O banco tem que processar o pagamento. O Pix, o que seja. O método de pagamento, a IP, que é a instituição de pagamento, também vai processar isso aí. E esses dois são altamente regulamentados ou altamente vigiados pelo Bacen. Então as denúncias, quando ocorrem, e isso pode ocorrer a qualquer momento, como tem acontecido, o Bacen tem que ir atrás e bloquear. E esse aí entra o papel do banco, que não tem como. O banco é absolutamente importante nessa história toda. Pois é importante, mas ele não deveria processar qualquer tipo de pagamento para qualquer setor ilegal, né? Aí é que tá. Aí não podia. Não poderia, né? Eu nunca ouvi falar, por exemplo, de banco processando pagamento para armas roubadas, ou tráfico de arma, ou de droga, ou enfim, de coisas ilícitas, né? Isso ocorre, o banco tem que tomar providência, e se não toma providência, o Bacen tem que tomar providência. Alguém tem que fazer alguma coisa. Agora tem um cenário. Agora tem um respaldo para isso. E não só isso, tem uma demanda, porque imagina você, Cacá, que as pessoas pagaram para ter essa licença alguns milhões. Né? Não foram poucos. Não foram poucos, claro, e agora pagam seus impostos aqui no Brasil. Não só pagam os seus impostos, mas contratam as pessoas aqui, então também tem ali mais imposto. Geração de emprego, claro. E não sei o quê. E aí vem um sujeito de fora, que isso normalmente tem acontecido com empresas ou empresários de fora, que entram no Brasil sem nenhum intuito de fazer a coisa da forma correta, e aí eles plugam a operação deles nesses bancos, nesses meios de pagamento. Isso não é legal. Não é legal nos dois sentidos, né? De não ser bacaninha, e também não é legal mesmo, é ilegal. Então precisa sim ser feito alguma coisa. Você sabe que tem, eu vejo, eu não, né? O mercado vê você, o Carlos Cardama, como os pioneiros nessa história desse trabalho. Você sabe que tem um ditado árabe que diz que Alá abençoa a quem primeiro abre a terra. Né? O seu ditado árabe que existe. Inshallah. E vocês vão ser abençoados, já são abençoados, porque um evento dessa magnitude, eu vi o seu evento em 2021, pequenininho. O ano passado já foi uma coisa impressionante. Nesse ano dobrou o tamanho
e a perspectiva de dobrar muito mais. Então, eu vejo isto como um negócio impressionante para vocês. Quando o Carlos Cardama idealizou o evento e me chamou para participar dessa jornada, nunca tinha na cabeça dele passado a ideia de que seria um evento tão grande. Nós queríamos apenas dar continuidade a um evento muito importante que no Brasil já acontecia desde 2013, se não me engano, através de uma empresa chamada Clarion. A Clarion no Brasil executava um evento chamado BGC, que é o Brazilian Gaming Congress, que era excelente, altíssimo nível. Vinha muita gente do setor político, os empresários, e era um ambiente de discussão importante. Muito importante. Aquilo fomentou a indústria. Isso pavimentou essa história Claro, toda que está acontecendo hoje. Claro. Então a Clarion traz para o Brasil, eles que são responsáveis pela ICE, que é o maior evento do mundo, enfim. A Clarion traz para o Brasil, acho que foi em 2013 mesmo, o BGC e por muitos anos trabalhou com essa marca aqui, mas sempre focado em fazer um evento relativamente pequeno. Não porque eles tinham esse interesse também, porque a indústria era pequena. E quando nós procuramos a Clarion, a história é essa. Aqui é um programa que fala sobre isso, eu posso até mencionar a história. A Clarion fecha praticamente seu escritório no Brasil, ficam 2 ou 3 pessoas para cuidar do evento de defesa, que é a ALAAD, que eu acho que um dos maiores, né, bienal, e eu acho que talvez um farmacêutico, uma coisa assim. E eu e o Carlos vamos lá conversar com o Sérgio Jardim, que é um cara fantástico, e o Sérgio tenta negociar para que a gente pudesse usar o nome BGC, só para não deixar morrer a conversa. Pandemia, né? Acaba parando tudo. Eventos, obviamente, são ultra afetados, muito afetados, né? Então, por isso que eles param também no Brasil. E aí, nós fomos conversar com o Sérgio 3 vezes. 2 vezes propondo, olha, vocês ficam com arrecadação, ou a gente paga um royalty, ou alguma coisa comercial, a gente entra no entendimento e tal. E na 3ª vez a gente já foi lá e falou, se não der certo, eu vou fazer com um outro nome. Já temos um nome aqui em mente e tal, e não deu certo, uma pena, porque poderíamos ter dado sequência ao legado deles e aí acabamos fazendo diferente do nosso jeito. E do nosso jeito, a gente já entendia que poderia ser muito focado em Brasil. Os eventos da Clarion, tem muita gente de todo mundo que vem, né? O palco só se falava em inglês, praticamente, né? Alguma outra palestra ou painel era em português. Isso globalmente falando, eles têm evento em outros lugares, é assim que funciona. E aí a gente pensou, vamos fazer um negócio para nossa galera, em português. Foco é esse. Inclusive, eu acho que no primeiro evento eu restringi até palestra em inglês. Eu acho que português, portunhol, e ficou nessa onda. Mas, de toda forma, vamos focar no conteúdo também que seja relevante para o Brasil, nesse momento que a gente está aí de pré-regulamentação e todas as discussões muito quentes, né? Então, o evento foi criado para isso, por mim, né, e o Cardama. Depois, os outros sócios, a gente foi trazendo para dentro, o pessoal da Zest, né, que eram ex-Clarion, formaram essa empresa, a Vivian e as sócias dela, a Dani, tudo, Ju. Então, aí a gente faz o BIS, né, Brazilian iGaming Summit, para ser um summit, que não é congresso, feira, expo, é para ser um negócio assim de bate-papo, de network. Troca de informações. Para aí, era isso. Colocamos alguns stands e acabou. Mas isso vira, então, o monstro que hoje é gigante, né? É o maior da América Latina. Eu acho que esse ano é capaz de passar o de Vegas. Quantos expositores estão previstos? Mais de 300, eu acho, já. Nossa, que coisa impressionante. Eu acho que só não é maior do que o de Vegas, porque o de Vegas tem as máquinas, que tomam muito espaço. Querendo ou não, para você montar um stand com máquinas, você precisa de espaço, centenas de metros quadrados. Não tem como você fazer um stand de 50 metros quadrados, que isso não cabe, né? Precisa de espaço. Então o nosso, eu acho que em tamanho,
perde para Vegas. Depois, aí são os mais da Europa e tal, né? ICE, Sigma, né? Sigma vem depois. Sigma, então a gente já estava com um contrato com Transamérica para aumentar o espaço, né? Porque aqui era muito pequeno, a gente fazia aqui no Itaim. E a gente vem então para o Transamérica, já com contrato para 2 pavilhões, aí abrimos um terceiro pavilhão, e esse pavilhão seria mais para a galera de afiliação, influenciador, streamer, os tipsters, né? Ou seja, a turma que estava influenciando o B2C, tá? E aí a Sigma decide unir forças com a gente acha que vai dar super certo e cai de cabeça. E ficamos com os pavilhões C, D e E para executar o evento. Só não aumentamos no segundo ano porque não tinha espaço no Transamérica. Foi até um caos, né? Você estava lá, você viu, era muita gente espremida dentro de um lugar só. Né? Agora, tudo isto está convergindo para uma coisa que acho que é super importante. A comunicação com consciência. Há que se ter uma comunicação muito bem estabelecida, porque a gente tem problemas como em qualquer outra coisa. Nós estamos falando agora, antes de começar a nossa história aqui. As pessoas que têm vício no jogo, não é? Como existe vício no álcool, vício em drogas, isso é uma importante coisa que tem que ser feita, né? Comunicação com consciência, não é isso? Com certeza. Esse é um dos tópicos que a gente sempre aborda e esse ano vai ser muito mais focado, porque a ludopatia, é assim que eles determinam que deve ser chamado, a ludopatia, ela é uma doença. Tem até um CID, né, um código dessa doença. É compulsivo. Né? O compulsivo, ele pode ser compulsivo por qualquer outra coisa. Ele pode ser compulsivo por açúcar, por droga, ou seja, legal ou ilegal, ele não importa. A compulsividade, se a pessoa tem essa propensão, ela precisa ser tratada. Na indústria do jogo, a estatística que eu tenho é de cerca de 6% dos jogadores são compulsivos. É muita gente. Apesar do número ser pequenininho, porque em relação ao álcool, o álcool é muito mais, né, o percentual do alcoólatra, né, ou do tabagista praticamente 80%, uma coisa alarmante, né, porque quem consome tabaco é tabagista, mas o compulsivo viciado é aquele que fuma todo dia, que não consegue acordar e não fumar um cigarro, né? Então nessas indústrias é muito maior, mas na nossa, apesar de ser pequena, é danosa a compulsividade. Então precisa ser tratado. Isso é uma questão de saúde pública. E o setor precisa apoiar. Existe uma empresa, tem algumas iniciativas acontecendo, tem uma empresa que chama-se EBAC, Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo. Se eu não me engano, esse é o nome o que representa a nomenclatura. Né? E o pessoal da EBAC tem uma missão de identificar quem é e dar o necessário encaminhamento. Então, por exemplo, eles têm acesso aos jogadores, ao atendimento ao cliente, e quando eles percebem que é uma pessoa possivelmente compulsiva, eles vão dar um encaminhamento. Tem muito ainda para ser feito. Esse encaminhamento, ele ainda é muito superficial, ele precisa ser aprofundado. Então, esse é um tópico muito importante nesse evento nosso, esse ano. Eu acho que isso é muito importante, né? Que vocês têm esse olhar de poder, para que possa, é um problema de saúde pública, né? Então, que isso é muito legal que tem esse olhar. Agora, me diga uma coisa, o diálogo com as instituições financeiras tem que ser cada vez mais assertivo, não é? Eu venho também tenho percebido algumas coisas que não são legais, no duplo sentido, nem de ser bacaninha e nem legalmente falando correto. Existem
alguns bancos, por exemplo, que estão fazendo uma campanha contra. Lembrando que eles não fazem campanha contra se a pessoa vai num bar tomar uma cervejinha com os amigos e na hora de pagar a conta vem um alerta falando cerveja pode ser prejudicial. O álcool pode causar um acidente de trânsito e assim por diante. Então tem alguns bancos, e eu não tenho problema em citar, um deles é o Nubank, o outro é o Itaú, e assim tem mais alguns, acho que Santander também, se não me engano, que na hora de fazer um depósito numa casa de aposta legalizada no SIGAP, com a outorga regulamentada mesmo, ele lança um alerta na tela. Em alguns casos, a pessoa consegue, ainda assim, responder ali um questionário de que está ciente, que pode perder. Não tem problema se ele fizer isso. Mas se ele for na lotérica, ele deveria aplicar a mesma regra, certo? Se ele vai num site de aposta e ele tem essa mensagem, se ele for numa lotérica, ele deveria ter a mesma resposta, a mesma mensagem. E algumas pessoas conseguem, por fim, depositar no site. Algumas não. Então, eu acho que essa batalha, ela nem deveria existir. Agora, essa indústria tem regra, tem licença. O banco não poderia fazer isso. E, por um outro lado, alguns bancos e meios de pagamento, ou instituições de pagamento, vêm processando pagamento para os não licenciados, ou seja, os ilegais. Então é um negócio completamente ao contrário, né? Em vez de apoiar os legais e deixar a coisa certa, está apoiando os ilegais? Não é possível um negócio desse. Pois é. Foi enviada para a CPI, já foi mencionada na CPI das bets, assim que eles intitularam essa CPI, que a senadora Tronic tem feito um papel importante, né? Se esforçando para entender uma indústria nova para ela, imagina, ela não sabia nada dessa indústria, às vezes ela comete umas gafes, mas tudo bem. E foi enviada, né, já para a SIGAP, enfim, para as autoridades, uma lista de bancos e de instituição de pagamento que estão fazendo esse tipo de ilicitude. O Bacen precisa se movimentar mais rápido. Não pode deixar do jeito que está. O sujeito, quando é um site legalizado, porque ele sabe que é um site legalizado, ele tem o CNAE, o CNPJ, ele sabe que aquele site está conforme a lei, ele mete uma notificação na tela. E quando não é um site legalizado, que ele não sabe do que se trata, ele deixa passar batido. Não deveria nem processar este pagamento. Isso não deveria ocorrer. Mas o banco tem como saber se é legalizado? Difícil, hein? É difícil. Eu entendo o lado deles também, é muito difícil. Porque no Brasil, você deve ter uso de laranja, sei lá o que, eu não sei como é que eles fazem. Os operadores ilegais. Eu não faço ideia do que eles fazem para... deve ter alguma checagem. O banco não consegue identificar? Eu acho que eles não conseguem identificar até a segunda página. Ou seja, o sujeito vai lá e abre uma conta PJ... começa a processar, não é possível que eles não olhem a movimentação de centenas ou de milhares né? E peçam alguma coisa. Por exemplo, eu tenho experiência minha global, né? Então, os bancos da Inglaterra, ou Malta, por exemplo, eu tenho empresa que eu abri em Malta há muitos anos. Assim que eu comecei a fazer negócio, né? Enviar invoice, recebimentos, eles me pediram: cadê? Você tem contrato com essas empresas? Quais são os contratos? Qual a atividade? Eu preciso provar. Então eu acho que eles ainda estão ali pecando, não sei se de propósito ou não, mas não estão fazendo essa verificação. É difícil. No Brasil é mais difícil ainda. Mas não é impossível. E se recebe uma denúncia, tem que obrigatoriamente, naquele instante, agir. Não pode deixar passar. Alessandro, nós estamos falando hoje que este é um novo negócio que gera, nós temos exemplo do que acontece nos clubes de futebol. Os maiores patrocínios dos clubes de futebol são de apostas, né?
Isso é um negócio que vai cada vez crescer mais, não é? Isso está valorizando o esporte de uma maneira geral? De uma maneira geral, exatamente. Não é só no futebol. O impacto disso, dessa indústria, no esporte em geral e na cultura. Conversei com a secretária de Cultura ano passado, acho que do estado de São Paulo, e ela não fazia ideia do impacto em eventos, por exemplo. Carnaval, Parintins, eu vou citar aqui, Festa Junina, Campina Grande, tudo isso já recebe patrocínio. Sem nenhum incentivo fiscal até agora, não tinha nada. Então, é um outro tópico desse ano também, que é a questão da lei de incentivo ao esporte, à cultura, porque nós podemos destinar parte, nós, indústria, né, parte dos recursos do IRPJ, né, do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, para o esporte, para a cultura. Acho que 2%, se não me engano, 4% para a cultura, né, onde você tem, sim, shows, onde você tem teatro, né, peças e musicais, etc. e tal, produção cinematográfica, então documentários, isso tudo pode receber agora a verba da nossa indústria. E o esporte, como você disse, o futebol já está. Já está consolidadíssimo, né? Não tenha dúvida. Mas em outros esportes, vôlei, basquete, natação... Avançou. Em todos eles. Recurso para vários setores. Exatamente. Onde tem exposição. Né? Agora me diga uma coisa, para que a gente possa encerrar com um olhar seu de uma pessoa que entende, como você mesmo coloca, com experiência global os anos todos que você ficou no Reino Unido. Qual o futuro do setor? Muito M&A, normal, a consolidação do mercado é um processo natural. Eu acho que cada vez mais nós veremos menos marcas e mais bem consolidadas, atuando no Brasil, algumas globais, algumas regionais. Então a gente tem algumas marcas importantes já entrando no cenário global. Exemplo disso, o Bet Nacional, que foi adquirida ou parte ou inteiro em algum momento, né, pela Flutter, que é listada em bolsa, tudo. Você tem Pixbet de relevância nacional, 7K, enfim, e tem as globais, né? Então nós temos Betson, Novibet, você tem as grandes empresas globais também vindo para cá, porque aqui é o terceiro maior mercado e acabou. Não tem melhor. Estados Unidos é muito bom, mas é muito difícil. Porque lá a regulamentação é estado por estado, você cruzou uma ponte já não pode. É muito complicado. Muito difícil. E nesse estado você pode certa modalidade, naquele outro você não pode essa, e assim vai. Mas é um mercado fantástico, não tiro o mérito. E a Europa também, em geral, Reino Unido e tal, também são excelentes mercados, né? Mais baratos, inclusive, né? Agora a licença da Itália, que subiu muito o preço, era 200, 300 mil euros, e agora 7 milhões de euros. Ficaram com inveja dos brasileiros, falaram, pô, o brasileiro está cobrando 6 milhões de euros, vou pegar 7 lá. Mas enfim, então eu acho que assim, consolidação, então através de muito M&A, a expansão, conscientização, porque é importante. O jogo, algumas pessoas falam que o jogo é diversão. Eu não acho. O jogo é jogo. Jogo de fortuna, jogo de oportunidade, jogo de azar, chame do que quiser. Em Portugal eles chamam de jogo de fortuna, né? Mais do que jogo de azar. Aqui é uma questão de tabu cultural. O jogo, ele pode ser divertido. Assim como a cervejinha, no final de semana. Ela pode ser divertida. Mas se você encher a cara e pegar um carro, ela já não é mais divertida. Então, o jogo, ele pode ser divertido se você souber usar com moderação. Vale para tudo, na vida. Então a moderação, a responsabilidade, a fraude no esporte é monitorada por essa indústria. Essa é a indústria que monitora.
esta é a indústria que reporta para as autoridades. Se as autoridades fazem o trabalho dela ou não, é uma questão... É outro problema. É um outro problema. Então, eu vou arriscar dizer que a coisa aqui em 3 a 5 anos será muito mais profissional do que hoje. Eu acho que assim, não vai ter uma expansão muito maior, mas vai ter uma consolidação. Profissionalização maior. Claro. É isso aí. Bom, Ale, eu agradeço demais a tua vinda aqui para a gente falar desse assunto tão atual e tão importante que as pessoas querem saber. E quem quiser saber mais sobre isso, não pode perder de 7 a 10 de abril, no Transamérica Expo, o BSigma Américas, que terá 4 dias de uma imersão de tudo que você queira saber sobre esse segmento. iGame, apostas esportivas, que é o tema do momento, é o tema do assunto hoje. Você acabou ficando no principal tópico do que hoje as pessoas falam no Brasil. Eu acho que isso é muito legal. Fica o convite para todos, é realmente muito relevante, especialmente para a imprensa e os formadores de opinião, para eles entenderem melhor. Gostaria muito que o pessoal do Congresso, da CPI, do Senado, viessem para entender melhor a indústria, para não cometerem gafes e tudo mais. E para o público em geral, acompanhar, nem que seja online, as coisas que de lá acabam saindo, né, dos debates, enfim, das palestras, né, porque é o que vai modelar a indústria no Brasil no próximo ano. Então fica aí, de 7 a 10, né, de abril, aqui no Transamérica em São Paulo, mais uma vez. A Expo ocorre entre 8, 9 e 10, no dia 7 tem algumas atividades também relevantes, mas é isso, Transamérica, São Paulo, para quem quiser, já sabe, é aí, BSigma Américas. É isso aí. E a gente volta no próximo podcast com mais novidades, com pessoas tão interessantes como o Alessandro Valente. Até lá.